eu deixar isso como disclaimer para vocês desde o início. Teve um trabalho que foi feito anteriormente, mas foram em 45 dias de execução, um momento bem específico da nossa jornada com esse cliente, que ele ganhou 400 mil seguidores. Outra coisa muito importante, você não vai ganhar 400 mil seguidores em 45 dias. Talvez você não ganhe 400 mil seguidores em 2 anos, em 3 anos. Não é sobre isso o que eu quero passar aqui para vocês hoje. Pelo contrário, eu quero mostrar para vocês hoje uma metodologia que funciona e que demanda esforço, principalmente se você está começando. Porque se você está começando, o seu nível de habilidade em produção de conteúdo ainda é relativamente baixo, que não tem problema, é parte do processo. A gente vai melhorando e vai executando ao passar do tempo. Dito isso, é muito importante entender que se a gente tem um gap na nossa frente, pode ser de roteirização, edição, gravação, ideia de conteúdo, o meu resultado vai ser mais lento versus outras pessoas que não têm esses gaps. E como toda habilidade, isso é construído ao passar do tempo. Outro ponto importante para deixar claro, gente, olha, no final eu vou sim fazer uma oferta para algumas vagas da minha mentoria, mas o meu objetivo aqui é passar conteúdo, tirar dúvidas e levantar outros empresários assim como eu dentro do digital, dentro das redes sociais, por um motivo muito simples e claro. Eu estou cansado de ver pessoas mentirosas em diversos mercados dominando a rede social. Eu, sinceramente, estou de saco cheio. Então, meu trabalho aqui é levantar outras pessoas, pessoas justas e honestas, assim como eu me considero, para que possam lutar essa boa batalha de certa forma. Então, independente se você vai avançar com a gente ou não, para qualquer processo de mentoria, eu preciso que você preste atenção e aplique tudo que você vai aprender aqui hoje. Além disso, a gente vai fazer um estudo de caso de um dos nossos clientes, o Thiago Reis. A gente está trabalhando com. Eu conheço o Thiago Reis há 3 anos, e a gente está trabalhando há um ano juntos. Nesse um ano de trabalho foram mais de 700 mil seguidores gerados, mais de 150 milhões de visualizações. Esse mesmo trabalho se arrasta para o Instagram, YouTube e TikTok, juntando todas as redes sociais, chega um pouco mais perto de 1 milhão de seguidores, tá? Se eu for abrir o perfil aqui do Thiago Reis. Thiago. Gustavão, vai cuidando dos sons. O Thiago também, nesse período, ganhou mais de 70 mil inscritos no YouTube e no TikTok ele dobrou sua base para um pouco mais de 270 mil seguidores. Dito isso, o Thiago, quando a gente começou, ele já era um cara muito técnico, muito inteligente, muito bom naquilo que ele fazia, como grande parte das pessoas que estão aqui são. Mas o grande diferencial, como vocês vão ver, é uma questão de comunicação. É entender o que as pessoas realmente querem consumir de você, versus o que você está entregando para elas. Dito isso, vamos começar a nossa apresentação. Primeira coisa que eu preciso colocar na mente de vocês é que vocês entendam o panorama que a gente está vivendo nesse momento. Entender o panorama que a gente está vivendo nesse momento, em questão de mercado, em questão de empresa, é muito importante. Por quê? Porque se eu não sei o jogo que eu estou jogando, eu não sei como ganhar a partida. Eu não sei como ganhar o campeonato. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é como que funciona o mercado atual. E eu gosto dessa história para explicar muito bem como funciona competitividade atualmente. Há muito tempo atrás, quer dizer, há aproximadamente 10 anos atrás, a maior empresa de camisinhas dos Estados Unidos tomou um susto. Pela primeira vez em muito tempo, ela teve uma queda de faturamento. E para quem dominava o mercado americano, imaginava que, poxa, as pessoas estão ficando mais sexualizadas, elas devem estar transando mais. Então, provavelmente o que aconteceu foi que alguma concorrente cresceu no mercado. E aí, quando eles fizeram um estudo de caso com todas as suas concorrentes, eles descobriram que todo o mercado de camisinhas dos Estados Unidos estava descendo. E aí começou a ficar preocupante. Porque quer dizer que as pessoas estão transando sem utilizar camisinha, estão fazendo sexo sem segurança. Eles repetiram o estudo e descobriram que a taxa de pessoas que faziam sexo com camisinha e sem camisinha no seu público-alvo, principalmente homens de 18 a 30 anos, era basicamente o mesmo. E aí a coisa começou a ficar preocupante. Porque eles não conseguiam entender
como que as vendas estavam diminuindo se não tinha nenhuma concorrente vendendo mais do que elas. Se não tinha nenhum motivo como as pessoas estão fazendo sexo sem segurança. E eles chegaram a uma conclusão muito simples. Eles chegaram à conclusão que as pessoas estavam transando menos. Que o público, de 18 a 30 anos, estava transando cada vez menos em relação às gerações passadas. E aí, quando eles foram aprofundando o estudo, eles descobriram que o grande motivo eram canais de entretenimento e redes sociais como a Netflix. O que eles descobriram é que esses jovens, adultos, esses adolescentes, ao invés de consumar o ato, eles pegavam no sono vendo Netflix. Ou seja, a Netflix, uma coisa que não tinha nada a ver com o mercado de camisinha, estava começando a derreter o mercado de camisinhas nos Estados Unidos. E essa é a realidade que a gente vive hoje em dia. Antigamente, a gente acreditava que os concorrentes são as pessoas que vendem a mesma coisa que a gente. Mas isso não é mais verdade. Depois, a gente começou a acreditar que os nossos concorrentes são as pessoas que competem pelo bolso do meu cliente. Ou seja, eu posso não vender o mesmo produto, mas o meu cliente tem só um budget. Se ele comprar do outro, ele não vai conseguir comprar de mim. Mas isso já é passado. Hoje em dia, a batalha é pela atenção. O que é batalha pela atenção? Porque o brasileiro passa, em média, 9 horas por dia no celular. Dessas 9 horas, pelo menos 3 horas são no Instagram. Pelo menos 3 horas por dia são no Instagram. Ou seja, a gente passa pelo menos 12% do nosso dia mexendo em uma rede social. E o que acontece é que a gente recebe um fluxo de informações muito grande, todo dia, toda hora, sem parar, o que faz com que a gente não consiga lembrar de muitas coisas que aconteceram há pouco tempo. Pensa comigo. Antigamente, quando acontecia um acidente de avião, esse acidente de avião ficava passando o mês inteiro no Jornal Nacional. Agora, às vezes, nem sai do Twitter. Às vezes, acontece de tarde e de noite já deixou de ser assunto. Ou seja, a sua competição hoje em dia é com a Virgínia, é com o Davi, é com o João Adib, é com todo mundo que toma atenção do seu cliente. Então, por isso que você não pode mais não estar nas redes sociais de forma efetiva. É por isso que não ter uma marca e não criar autoridade nas redes sociais é a morte de cada negócio. É por isso que você vê cada vez mais empresários produzindo conteúdo. Gente, vocês acham que eu gosto de produzir conteúdo? Olha para mim. Eu não gosto de produzir conteúdo, eu não acho maneiro, pelo contrário. Eu faço porque tem que ser feito. Eu faço porque eu tenho que mandar minha mensagem. Eu faço porque eu tenho que vender. Eu tenho um grupo de colaboradores que dependem das vendas que eu e meu time realizamos. Então, hoje em dia, não estar nas redes sociais é suicídio, porque você não vai estar jogando o jogo certo. Dito isso, gente, hoje eu vou te ensinar a começar a jogar esse jogo. Em cima do estudo de caso de um dos nossos clientes, que é o Thiago Reis. Dito isso, a agenda nossa vai ser bem simples. Eu vou aprofundar em quem sou eu. Vocês precisam entender da onde que vem essa metodologia, o que que eu realmente faço, que eu não mostro metade nas redes sociais. Quem é esse cliente que a gente vai analisar, os desafios que ele teve, que você provavelmente tem, e o estudo de caso com a metodologia. Dito isso, gente, quem sou eu atualmente? Atualmente, o Davi é o CEO da Acelerador de Audiência, uma empresa com mais de 30 colaboradores e que está faturando múltiplos milhões por ano, com uma margem de lucro muito alta. Um cara que é reconhecido como especialista em criação de marcas pessoais para CEOs, que é chamado para dar palestra em todo o Brasil sobre esse assunto. Eu também, juntando minhas redes sociais, tenho mais de 1,8 milhão de seguidores. Mas eu não sou esse cara, eu me tornei essa pessoa. O cara que eu realmente era no passado era um moleque, um jovem de uma cidade interior, que sempre teve o sonho de empreender, apesar de seus pais serem servidores públicos, mas que via oportunidade mesmo em trabalhar. Trabalhar duro, porque eu fui ensinado que trabalhar duro que você constrói a sua vida, que você tinha que trabalhar para alguém.
E por isso, apesar de odiar, eu entrei na engenharia de controle e automação, que era a engenharia que mais crescia no Brasil na época, principalmente no ramo de petróleo. A minha cidade, Campos dos Goytacazes, interior do Rio, era muito petrolífera. Então, o que acontecia é que as pessoas dessa profissão saíam ganhando 20, 25 mil reais com 22 anos, 23 anos. Eram convidados para viajar ao mundo trabalhando por grandes empresas. E eu falei, cara, essa é a minha chance. Eu quero ter uma condição financeira boa porque eu sou filho de mãe solteira, que não tinha muito dinheiro para fazer as coisas, que sempre sacrificava, pegava empréstimo para fazer as coisas acontecerem. Eu quero dar uma vida melhor para mim, para minha mãe, para os meus futuros filhos. Só que aí aconteceu uma coisa interessante. Por mais que eu odiava a faculdade, eu fazia porque tinha futuro naquilo. Só que em 2015, 2016, estourou um escândalo chamado Petrolão. E todo o mercado de petróleo que eu estava envolvido foi dizimado. Pessoas se mataram, perderam emprego. A minha região simplesmente explodiu, não funcionava mais. E aí eu tive algumas lições muito relevantes. A primeira lição muito relevante que eu tive desse período foi que estabilidade e certeza são coisas que não existem. Então, se você está procurando alguma promessa que eu vai te fazer, que você vai ter um resultado claro, seguindo exatamente o que eu estou falando, isso é mentira. Isso não é verdade. Porque existem muitas variáveis no mundo e até as coisas mais seguras de darem certo podem simplesmente não dar certo. Depende de muita coisa. É como diria um velho ditado, a batida de asa de uma borboleta pode gerar no Brasil, pode gerar um tufão no Japão. Dito isso, outro aprendizado muito importante que eu tive foi a habilidade mais importante que qualquer pessoa pode ter. Por quê? Como eu odiava a faculdade, e não, eu vi que não dava mais para ganhar dinheiro naquilo, mas eu ia fazer até o final, eu precisava aprender o que que realmente funcionava, o que que realmente ia cair nas provas, para eu conseguir terminar a faculdade, porque eu não conseguia ir às aulas, eu faltava o primeiro mês. Todo semestre faltava o primeiro mês e depois recuperava. Meu apelido na faculdade era até Fênix. Dito isso, o que que aconteceu? Eu descobri que existe uma habilidade única e que se você aprende, você consegue dominar tudo que você quiser, que é basicamente a identificação de padrões. E nesse período eu comecei a identificar os padrões do que funcionava na minha engenharia, o que funcionava para conseguir emprego, o que funcionava para tudo. E eu fui um dos poucos a me formar. E eu fui o único a conseguir emprego na minha área. Só que aí veio um outro problema. Eu entrei no mercado de trabalho, trabalhava 16 horas por dia, 6 dias por semana, com uma equipe de 80 pessoas. Como era muito bom de padronização, logo de início eu já estava cotado para subir 2 cargos, porque eu identificava exatamente o que funcionava para eu ser reconhecido como um bom funcionário dentro da empresa. Só que aí veio o problema. Eu odiava aquilo que eu fazia, mas eu não só odiava aquilo que eu fazia. Existe uma coisa chamada régua de referência. Você é aquilo que está ao seu redor. E quando eu olhei o que estava ao meu redor, as pessoas que estavam acima de mim, todos tinham 150 quilos, tomavam 13 tarja pretas, moravam longe da família, e eu não queria aquela vida para mim. E aí, em paralelo, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava acompanhando um americano chamado Gary Vee, que falava muito de internet, produção de conteúdo, e além disso, um amigo meu da época de escola, que era o menos inteligente, entrou na internet e ganhou 2 milhões de reais no primeiro ano dele. Eu falei assim, cara, 2 milhões de reais é o que o meu chefe demora 15 anos para fazer. Se eu demorar 3, tá ótimo. Eu vou estar saindo lucro. Eu demoraria muito mais para fazer isso. Então eu decidi largar, começar na internet, começar em produção de conteúdo que eu via que era a nova onda, o novo padrão, em si 2020, 2021. E o que aconteceu foi algo interessante. Por quê? Eu comecei a trabalhar como social media, tentava fazer aquisição de clientes e as pessoas riam na minha cara. Por que que riam na minha cara? Porque, naturalmente, gente, eu odeio rede social. Eu tinha 200 seguidores na época. Eu era o cara que falava, cara, você é idiota de mexer nas redes sociais. Eu era a pessoa do perfil fechado. Eu não postava nada. Só que no início de 2021, eu tinha que fazer aquilo funcionar. Eu tinha que fazer aquele jogo virar. Comecei a postar no Instagram, fazer corte de corte de live. Famoso método raiz Nutella do Érico Rocha.
E o que aconteceu foi algo muito interessante. Minhas lives pegavam 3 views, os meus posts pegavam 5 likes. Desses 5 likes, um era da minha mãe, outro era do meu irmão e outro era da minha namorada, hoje minha esposa. Então, 60% do meu engajamento vinham de pessoas que me amavam, não que assistiam conteúdo. Então, eu entendi que eu precisava fazer algo diferente. E aí foi que eu vi que estava crescendo os vídeos curtos nos Estados Unidos, isso no início de 2021. Fiz meu primeiro vídeo, pegou 100 mil views. Fiz meu primeiro vídeo para um cliente, pegou 1 milhão de views. Em um ano, eu já tinha mudado completamente minha realidade. Já tinha mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e tinha criado o chamado Manual da Viralização, que eu utilizo até hoje como processo para viralizar os conteúdos. Dito isso, com toda essa jornada, a gente já gerou mais de 18 milhões de seguidores nos últimos anos, 1 bilhão de impressões e mais de 100 milhões de reais gerados para os nossos clientes de forma orgânica. Além disso, temos grandes clientes e parceiros que trabalharam e trabalham com a gente até hoje, como o Grupo Soma, o Grupo Asas, a Farm, a Animale, a Empíricos, a Growth Machine, a 300, a SolarZ, entre várias outras grandes empresas que somadas valem múltiplos bilhões de reais. Dito isso, eu também trabalho com pessoas. Na verdade, foi o caminho que eu escolhi que eu vejo mais futuro. Trabalhar com pessoas. Por quê? Porque pessoas nas redes sociais se atraem por outras pessoas e fica muito mais fácil de criar audiência e autoridade através de pessoas e depois enviar isso para as empresas. Dito isso, uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês, essas pessoas que a gente já trabalhou, é que cada uma delas é completamente diferente, estão em nichos diferentes, falam de coisas diferentes, vendem produtos diferentes. A Bela Franceschini chega a vender produtos de R$ 500. O Thiago Reis tem produtos de 150 mil. O Leonardo e o Leandro Castelo são os maiores franqueadores do Brasil, com franquia de quase 1 milhão. O reinvestidor vende publicidade, vende curso de 50, R$ 197. Mas todos esses cases de sucesso vêm por um motivo muito simples. Que a metodologia que eu vou mostrar para vocês hoje independe do nicho que você está envolvido. Por isso que eu mostro esses rostos, por isso que eu mostro essas empresas, por isso que eu conto a minha história. Porque qualquer desculpa que você vier dar para mim que não está funcionando, eu sei que é mentira, eu sei que é nhenhenhê, eu sei que é mimimi. Eu já sei que é, que eu já ouvi antes. Dito isso, existem algumas coisas que a gente precisa entender que a criação de audiência e a criação de autoridade traz que a gente não provisiona, que a gente não pensa antes. E aconteceu algo muito interessante com o Thiago Reis que eu quero compartilhar com vocês. Com o Thiago Reis, quando ele começou a conquistar esses 400 mil seguidores e passar de 500, 600, 700, 800 mil seguidores, o que aconteceu foi que os maiores podcasts do mundo, do Brasil principalmente, começaram a chamar para ele ter participação, como o Primo Cash. E os podcasts só chamam pessoas que têm audiência. Por que chamam as pessoas que têm audiência? Porque querem roubar a audiência deles. Dito isso, o Thiago também foi chamado, ele não foi atrás. A assessoria do Ike foi atrás dele, pedindo para se o Thiago poderia fazer um podcast com o Ike Batista. O Thiago, antes, mal tinha audiência, alcançava pouquíssimas pessoas. Grande parte do seu alcance vinha por tráfego pago. Mas mesmo assim, construindo audiência, ele conseguiu chamar a atenção de um dos homens mais influentes da história do Brasil. E mais interessante, o Thiago ele tem um mastermind, o High Growth, que eu estava na semana passada, por sinal. E como o Ike virou amigo dele, ele chamou o Ike para palestrar no High Growth. O que aconteceu? O Thiago usou isso no pitch e vendeu quase 2 milhões de reais, só usando esse novo contato que veio das redes sociais. Então isso pode acontecer com você. Além disso, ele transformou o seu livro, que é extremamente nichado, o Thiago falou sobre vendas para o mercado B2B, em um best-seller, só através da demanda que o orgânico trazia. E durante um período também ele alcançou, como eu disse, em dezembro 256 mil, em janeiro 140 mil seguidores. Dito isso, não foi sorte, gente, não foi simplesmente um vídeo. Tiveram vídeos de 40 milhões de views, vídeos de 5 milhões de views, vídeo de 3 milhões de views, vídeo de 3, 2, e assim sucessivamente. Vários vídeos que viralizaram, não apenas um.
Você não vai fazer um alcance de 125, 150 milhões de pessoas só com um vídeo. Pelo contrário, até seria ruim se isso acontecesse. E o mais importante é que o Thiago se tornou um dos palestrantes mais bem pagos do Brasil. Hoje em dia ele tem um problema. Ele tem um problema muito grande, que ele faz, em média, 100 palestras por ano, 2 palestras por semana. E ele cobra mais R$ 70.000 por uma palestra. Ah, Davi, mas se a empresa não tiver como pagar, ele vai fazer pitch do negócio dele. Ou seja, ele deixou de ser um cara que era muito bom, mas não tão conhecido quanto ele merecia, para ser um grande empresário reconhecido por onde ele vai. Só porque ele começou esse processo de construção de audiência. Dito isso, esse não foi o Thiago que eu conheci. Há 3 anos atrás, antes de ele trabalhar comigo, lembrando, a gente começou a trabalhar um ano, 3 anos, há 3 anos somos amigos. O Thiago que eu conheci foi esse cara aqui, um cara que era tecnicamente maravilhoso, gênio, muito bom, executor, um cara que montava times e mais times, tinha muito resultado, trazia muito resultado para as outras pessoas com sua metodologia de vendas. Mas a diferença desse Thiago para esse Thiago aqui é muito simples. Não é a imagem dele, não é que um Thiago é mais magro, não é que esse Thiago aqui tem cara de bobinho, esse Thiago aqui tem cara de tubarão, vendedorzão. Não, não é a roupa, não é o cabelo, nada disso. Nada disso. A diferença desses dois Thiagos é que um tem a habilidade de gerar um mar de pessoas acompanhando tudo o que ele fala, onde ele vai, utilizando as redes sociais para fazer isso. E esse Thiago aqui, ele não era tão conhecido como ele merecia, porque seus posts, seu conteúdo não alcançavam quase ninguém. Esse Thiago aqui, hoje em dia, reclama comigo quando ele tem menos de 10 milhões de alcance no mês. Esse Thiago aqui mataria para ter 3 milhões de alcance. Ou seja, a diferença desses dois não é só uma questão visual, que é óbvio, mas é uma questão de habilidade. E que habilidade é essa? Habilidade de cativar as pessoas através das redes sociais e levarem elas a comprarem de você e do seu negócio. Dito isso, já pegue um papel e caneta que a gente vai começar a nossa parte prática. Para ter todo esse resultado, não foi do dia para a noite. Óbvio que não foi do dia para a noite. Nós tivemos vários desafios com o Thiago, e são desafios que você provavelmente tem também no seu dia a dia. O primeiro desafio que todo mundo passa é querer ter um resultado de profissional agindo como um verdadeiro amador. Percebeu que eu falei agindo? Agindo como amador, agir é uma ação, é fazer, concorda comigo? Óbvio. Eu não estou falando que você tem que ter uma câmera profissional. Eu não estou falando que você tem que ter uma luz profissional. Eu não estou falando nem que você tem que ter um estúdio, o melhor microfone do mundo. Nesse momento, quando a gente faz nossa palestra, a exemplo, o meu microfone quebrou. Eu estou tendo que fazer com o microfone da Apple. Não é sobre isso, é sobre a mentalidade. É sobre a forma que você se porta e os processos que você segue. Como que a maioria das pessoas fazem conteúdo? A maioria das pessoas fazem conteúdo através da metodologia de Chico Xavier. Como assim a metodologia de Chico Xavier? As pessoas estão andando, tomando banho, malhando na sua empresa, fazendo reunião com o cliente, e de repente vem uma ideia maravilhosa de conteúdo. Essa ideia maravilhosa de conteúdo, a pessoa fala assim: meu Deus, esse conteúdo vai viralizar. Finalmente, é agora que eu vou ganhar seguidores. Os seguidores que eu tanto mereço. Então, o que acontece? O que a pessoa faz? A pessoa vai lá, pega o celular correndo, grava com a câmera frontal, um conteúdo de 6 minutos, e fala assim: nossa, que conteúdo bom. Agora vai estourar. Ela não tem tempo para legendar, para fazer nada mais complexo, por assim dizer. E o que ela basicamente faz é legendar e postar no Instagram. E aí o vídeo pega quase nenhum view. O vídeo performa mal. E ela culpa a rede social, fala que é a rede social que é o problema. Não, pô, é a rede social que não gosta de mim. Eu tô passando por um shadow ban. Ela não admite que ela agiu errado, que ela fez errado, que ela seguiu o processo errado. Já um profissional, ele faz uma coisa muito diferente. Ele primeiro define
com quem ele vai falar e o que ele pode falar. Ele cria um posicionamento, uma linha editorial. Depois ele separa suas ideias de conteúdo, vai para a parte de roteirização. Define se a frequência vai ser semanal, mensal, diária. Ele grava os conteúdos, edita, revisa com checklist, com processo, posta. E depois de postar, ele coleta dados. E nessa coleta de dados, ele analisa semanalmente a sua execução para ver o que ele pode melhorar. Isso aqui, gente, para quem conhece um pouco de gestão, é o que a gente chama de ciclo PDCA. Um profissional faz um ciclo PDCA contínuo de conteúdo. Essa que é a grande questão. Se você não faz isso daqui, você só tem resultado por sorte. Eu não gosto de depender da sorte. Porque eu não acho que eu sou uma pessoa muito sortuda. Eu prefiro depender da habilidade. Então, gente, o primeiro desafio que a gente enfrentou com o Thiago é não ter agenda. Quando a gente começou a trabalhar com ele gravava quando dava. E a primeira coisa que a gente fez, e que eu quero que você faça agora, é abre a sua agenda, seu Google Agendas, aonde você anota seu dia a dia. Abriu? Abre aí. Eu quero que você separe 2 horas durante um dia da semana que você vai sentar e vai gravar. Não vai fazer reunião, não vai pegar o filho na escola, não vai sair para academia, não vai almoçar, não vai atender o telefone, não vai responder o WhatsApp. Você vai sentar e gravar. 2 horas. Eu não quero muita coisa. Quero 2 horas. Agora você faz o cronograma inverso. Você parou as 2 horas? Agora você analisa quando que você vai separar as ideias de conteúdo para gravar, quando você vai roteirizar esse conteúdo. Ah, Davi, tem que roteirizar? Tem que roteirizar. É óbvio que tem que roteirizar. Se até o Leonardo DiCaprio, que é um dos maiores atores do mundo, lê roteiro, você não vai ler roteiro? Você é melhor que o DiCaprio? Você atua melhor? Óbvio que não. Então tem que ter um roteiro. Roteirizou, gravou, e aí o processo começa a fluir normalmente. Mas você primeiro precisa definir uma agenda, um cronograma de quando cada uma das ações vai acontecer. Eu já estou te dando as ações, você já mapeou as ações. Agora você precisa construir um cronograma, um passo a passo. Feito isso, outro desafio é depender da criatividade. Eu lembro que o Thiago chegava e gravava na hora. Não, deixa eu ver o que está em alta aqui. Deixa eu ver qual o conteúdo que eu posso fazer agora. Gente, artista tem que ser criativo. Porque criatividade, gente, não é que não existe. Criatividade exige muito do nosso cérebro. Exige muito esforço da nossa parte. Então a gente não pode depender da criatividade. A gente tem que depender dos processos e utilizar a criatividade só quando cabe, só em momentos específicos. Dito isso, outro grande erro é focar no seu arquétipo. Gente, arquétipo, para quem não sabe, é basicamente uma forma que a gente padronizou algumas coisas que estão no subconsciente do ser humano. Como assim? Todo mundo tem uma ideia de herói na cabeça. Então existe o arquétipo do herói. Você pode incorporar esse arquétipo, agir como herói e representar o herói na vida das pessoas. Pode ser o governante, pode ser o bobo da corte, blá 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 blá. Cara, isso funciona? Funciona. Se você souber usar, vai funcionar muito bem. O grande problema disso daqui, e que não vai funcionar para a maioria de vocês, é que isso é complexo, difícil de fazer e difícil de metrificar o resultado que traz. Então não adianta nada você gastar muita energia em algo que é muito bom, mas que não é o Pareto, não é o 80-20, não que vai trazer resultado com facilidade de forma metrificável. Então, não adianta nada você ter o melhor arquétipo do mundo e não ter uma estratégia de conteúdo, não ter roteiros ruins, ter uma edição mal feita. Não adianta absolutamente nada. Você tem que focar em melhorar as habilidades de produção de conteúdo para depois trazer esses outros pontos. Gustavão, dá uma olhada nos sons aí, meu querido. Tá dando interferência. Outro ponto, Davi, eu preciso ter uma boa imagem. É bem natural, empresários como eu e você, quando começa a produzir conteúdo nas redes sociais, ter a preocupação de ter uma imagem séria, bonita, bem feita, bem estruturada. Só que aí mora um problema. Essa dependência da imagem, essa dependência de tirar fotos caras, só gravar quando o conteúdo estiver perfeito, esse perfeccionismo trava a sua execução e não deixa você evoluir. E se você não pode evoluir, você nunca vai ficar bom. Então, enquanto você exigir a perfeição da sua execução, da sua imagem, adivinha, tu não vai ter resultado. Não adianta, não vai ter. Dito isso,
Dito isso, outro erro que as pessoas fazem é fazer conteúdos errados. Como assim, David, fazer conteúdos errados? Você me pergunta. Fazer conteúdos errados é produzir o conteúdo que vai atrair a audiência errada. O Thiago, quando ele começou, tem um algoritmo que permite ver os melhores conteúdos que alguém já produziu. Quando ele começou, 22 dos 25 conteúdos mais assistidos dele eram cortes de podcast de outras pessoas. Então ele cresceu a audiência com a imagem da outra pessoa. E aí, quando o Thiago aparecia, ninguém se interessava. Parece óbvio. Parece óbvio. Talvez até seja, mas isso atrapalhou muito o engajamento dele na frente. E outra coisa, gente, investir em tráfego frio da forma errada. Eu quero que vocês entendam uma coisa, gente. Tráfego frio, ele não é vilão. Fazer anúncios não é um vilão. É um vilão para você crescer sua audiência. É mais difícil crescer sua audiência de forma orgânica quando você tem investimento em tráfego. Mas a primeira coisa, antes de você pensar em crescimento, você tem que pensar qual é o objetivo seu daquele mês. Por exemplo, mês passado a gente foi fazer uma grande ação de vendas e a gente investiu muito em tráfego. O meu objetivo daquele mês era vender. Eu estava cagando pelo engajamento e cagando para quantos Dando seguidores eu estava ganhando interferência. naquele. Davi, desculpa te interromper, mas tem uma moça aí que tá conseguindo entender. Eu vou O até pedir Gustavão, para ela fechar. Gustavão, muta Luta todo mundo. é mais fácil, exatamente. Exatamente. Maravilha. Show, era feito. Obrigado, pessoal. Dito isso, gente, uma coisa muito importante é o investimento em tráfego frio. Por que que o investimento em tráfego frio pode ser negativo para o crescimento da sua audiência? Por um motivo muito simples. Porque, no final das contas, tráfego serve majoritariamente, para você vender para o público que já te acompanha. Você pode utilizar para atingir e vender para outros públicos se você tiver a estratégia certa. Se você não tiver a estratégia certa, o que vai acontecer é que o seu engajamento vai ser dizimado. Davi, quer dizer que eu não posso usar tráfego em circunstância nenhuma? Você está dizendo que eu tenho que cortar todo o tráfego, toda a ação que eu faço? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que, quando você investir em tráfego, você tem que saber que seu orgânico de início vai sofrer um pouco de desafio. E está tudo bem. Talvez valha a pena você continuar com o tráfego, talvez valha a pena você utilizar tráfego para o crescimento da sua audiência. Mas na maioria dos casos é negativo, como foi no caso do Reis. Ele investia 200, 300 mil reais em alcance de novas pessoas. E aí o que acontecia é que o algoritmo dele simplesmente não alcançava ninguém que ele não seguia, independente da qualidade do conteúdo que era produzido. E por que que isso acontece? Primeiro, porque o Instagram é uma empresa de publicidade. Se eu pago para você me dar alcance, eu não vou te dar alcance de graça. Não tem motivo de eu fazer isso. Segundo ponto, normalmente quem depende de criativo para crescer sua audiência, cresce a audiência da forma errada. Por quê? Porque acerta um, dois, três criativos e para de produzir conteúdo. E aí a pessoa entra na sua audiência, começa a te seguir e simplesmente vê que ou seus conteúdos são cada vez piores, ou que simplesmente você não tem conteúdo suficiente para mantê-la ali. E você é rapidamente esquecido. Então, por isso que eu falo, utilize tráfego de forma inteligente e pensada. Não porque simplesmente você quer bater uma meta de seguidores. Não, de forma estratégica, sabendo o que você quer tirar dali, sabendo que você está metrificando. Porque se você não souber o que você está fazendo, você vai estar rasgando o seu dinheiro. E sua audiência também não vai crescer. Dito isso, gente, olha que situação interessante. Esse pico aqui de 256 mil seguidores veio quando a gente cortou o tráfego do Thiago. Ele fez lançamento até aqui, a gente estava crescendo a nossa audiência aos poucos, ganhando seus 20, 30 mil seguidores por mês. E aí, eu pedi o aval para redirecionar o tráfego dele para a página da empresa dele, fazendo um público de lookalike. E o que aconteceu foi que ele teve o maior crescimento da história e o melhor faturamento também da história no mês de dezembro, que é um mês muito desafiador para quem é desse nicho. Por quê? Porque as pessoas viam mais o Thiago e porque a estratégia dele continuava funcionando mesmo que
em outra conta. Dito isso, eu falo para todo mundo fazer isso? Não. Eu estou falando o que que a gente fez. E como funcionou. E como foram as coisas. Quer dizer que fazer isso vai funcionar para você? Não necessariamente. Tem que testar. Dito isso, gente, agora a gente começa a nossa parte prática, para quem chegou até aqui. Gente, hoje vocês vão sair daqui com três coisas prontas. Vocês vão sair daqui com posicionamento pronto e definido. Vocês vão sair daqui com uma linha editorial desenhada. E vocês também vão sair com uma campanha de conteúdo para executar. Independente se vocês vão avançar comigo ou não, eu quero que vocês saiam prontos para produzir conteúdo. Ainda hoje. Beleza? Gente, primeiro ponto é a criação de um posicionamento. Por que a criação de um posicionamento é muito relevante? Porque o posicionamento define com quem você está falando, e o que você está vendendo, e para quem você está vendendo, e como você vai se comunicar com essas pessoas. Dito isso, posicionamento é o que a gente chama de palavra engravidada. Davi, o que é uma palavra engravidada? É uma palavra que tem muitos significados no mercado. É difícil entender como ela realmente funciona. Dito isso, eu preciso definir com vocês exatamente o que quer dizer posicionamento. E na minha percepção, posicionamento, o coeficiente de posicionamento é um cálculo matemático. Pode tirar print, pode tirar foto, pode anotar. Posicionamento é VC multiplicado por C mais PS. Posicionamento é a multiplicação de você por C mais PS. Ou seja, posicionamento é a multiplicação entre você, o seu cliente e o conjunto de problemas que você resolve dele. Pô, Davi, mas isso significa o quê? Vamos lá. Isso aqui explica duas coisas. Por que que você não cresce e por que que a maioria dos influenciadores passam fome e vão vender jogo do tigrinho? Primeiro, você é a sua personalidade, que te faz único, que você quer ser reconhecido pelos seus valores, aquilo que você realmente gosta e acredita. Os influenciadores têm muito disso. Eles têm um coeficiente de você lá em cima. Eles são únicos. Mas eles não resolvem os problemas de um cliente específico. Por isso, os produtos que eles vendem, como é uma massa, é de baixo valor agregado. Então, eles precisam vender muito. E a maioria não consegue fazer isso. Só que o inverso também é verdade. A maioria dos empresários, a maioria dos empreendedores, a maioria dos perfis empresariais são perfis institucionais. Eles têm um grupo de clientes que eles resolvem os problemas, mas se eu entrar no perfil do seu concorrente ou entrar no seu perfil, vocês basicamente falam a mesma coisa. Vocês não são únicos. Vocês falam a mesma coisa, fazem os mesmos conteúdos, do mesmo jeito. E por isso que ninguém se diferencia. Que é posicionamento, gente, é ser o diferente entre os diferentes. E qual o problema de não ter um posicionamento? O problema de não ter um posicionamento, quando você cai nessa armadilha de ter o mesmo conjunto de clientes e o mesmo conjunto de problemas, é que você se comunica com o mesmo público. E quando todo mundo está se comunicando com o mesmo público, ganha quem tem mais dinheiro para investir na aquisição de cliente. Ou seja, se eu não tenho um público muito bem definido, se eu não tenho um público muito bem definido, se eu não tenho um conjunto de clientes, e se eu não tenho principalmente uma personalidade, algo que me faz ser único, sabe o que acontece? Eu não consigo vender. Ou eu vou ter que vender gastando muito dinheiro para vender. E, gente, isso é muito poderoso. Esse ano eu recriei meu posicionamento. E de um mês para o outro, eu quadrupliquei minhas vendas de mentoria. Só porque eu me posicionei da forma correta, eu não gastei mais R$ 1. Pelo contrário, eu só me posicionei da forma certa para as pessoas certas. E eu adicionei a minha personalidade, a minha forma de falar com esse grupo de pessoas. Vocês vão descobrir daqui a pouco o que eu estou querendo dizer. Dito isso, gente, para encontrar o posicionamento é algo muito longo, muito complexo. Por isso, eu quero encontrar o resumo desse posicionamento, que a gente chama de declaração de posicionamento. Declaração de posicionamento é o conjunto de três coisas.
E a partir do momento que você entende como utilizar, fica muito mais fácil de você comunicar para os outros o que você realmente faz. E essas três coisas são pessoas, problemas e produto. Dito isso, vamos abrir o nosso mapa mental aqui. Tá todo mundo com papel e caneta aí, bonitinho, todo mundo anotando, que agora vai ser importante. A gente vai criar seu posicionamento ao vivo. Primeira coisa que a gente tem que saber antes de criar o posicionamento: o que é um cliente ideal? Porque a gente fala, não, você tem que ter uma persona, você tem que ter um cliente ideal, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Cara, mas o que significa ter uma persona? O que significa a persona ideal? O cliente ideal? Na minha visão, o cliente ideal ele tem cinco passos, ele tem um conjunto de cinco coisas. Primeiro, é o que gasta mais dinheiro com você, seja aquele que compra com mais frequência ou que paga mais caro. É aquele cliente que reclama pouco, dá pouca dor de cabeça. Você tem aquela pessoa que te dá menos dor de cabeça. Você sabe aquele cliente que te paga e paga feliz e não enche teu saco. Você consegue visualizar ele agora enquanto eu estou falando com você. Também é um cliente que tem que ter muito resultado. Que é um cliente que tem que ter muito resultado? Tem que ser o tipo de cliente que você consegue mais ajudar. Por exemplo, eu podia pegar minha metodologia e ensinar para enfermeiros plantonistas? Poderia. Poderia. Funcionaria? Provavelmente. Mas seria o grupo de pessoas que eu mais conseguiria ajudar? Com certeza que não. Poderia pegar isso aqui e ensinar para RH de empresa? Sim. Mas seria o público que melhor utilizaria? Não. Eu identifiquei que o meu público que tem mais resultados são empresários e empresárias, que faturam pelo menos seus 30 a 50 mil reais. E engraçado que normalmente quanto mais faturamento essa pessoa tem, mais resultado ela tem. Parece que se torna mais importante, mas enfim. O ponto que eu estou querendo dizer é que eu identifiquei um público específico. Os empresários e empresários que faturam ali pelo menos seus 400 mil reais por ano. Por quê? Porque essa pessoa tem um conjunto de coisas. A pessoa já sabe fazer dinheiro, ela já sabe abrir mão do agora para o futuro, ela já sabe o trabalho duro que é necessário para você ter sucesso. Essa pessoa, ela já tem um conjunto de experiências, já tem um conjunto de coisas que ela viveu, ela tem uma personalidade mais bem definida, ela não é uma iniciante. Então eu identifiquei olhando para as pessoas que eu mais dei resultado. Só que essa pessoa também tem que me dar resultado, tem que me indicar. Gente, eu tenho clientes que, por indicação, já me deram 2, 3 milhões de reais. Só por indicação, me indicando para outras pessoas. Esse cliente que a gente quer. É esse cliente que a gente tem que buscar cada vez mais. O cliente que renova e nos indica para todo mundo. Só que para tudo isso acontecer, que ele acredite em coisas parecidas com o que eu acredito. Isso de os opostos se atraem é balela. É muito difícil trabalhar com alguém que é completamente diferente da gente, que acredita, tem sistema de crença completamente diferente do nosso. Por quê? Porque o que eu acho certo, o que eu acho bom, não necessariamente é que esse outro acha. E se ele acha diferente de mim, o que acontece é que a percepção de valor sobre o meu trabalho também vai ser diferente. E é por isso que a personalidade sua se torna muito importante. Expor aquilo que você pensa, expor aquilo que você defende. Você começa a atrair as pessoas que estão conectadas com aquilo que você realmente quer fazer. Dito isso, agora o papel e caneta, agora o iPad vai começar a queimar. Eu preciso fazer algumas coisas para identificar esse cliente. Primeira coisa, eu quero que você separe, anote o nome e sobrenome dos três clientes que você mais gostou de trabalhar no passado. Davi, foram pessoas jurídicas, foram empresas. Tudo bem. Anota o nome e o sobrenome dos tomadores de decisão que você fechou. Seja o CEO, seja alguém da área de gestão, da área de vendas, independente, nome e sobrenome das três pessoas que você mais gostou de trabalhar no passado. Olha, pode até tirar print disso daqui para já facilitar o trabalho de vocês, tá? Tira print, tira foto, anota, que tudo isso vai ser relevante. Lembrando, gente, isso aqui é a nossa forma rápida de achar o posicionamento de vocês.
Primeira coisa que eu tenho que fazer agora para encontrar o meu posicionamento, eu tenho que olhar quais são as características desse cliente ideal. E quando eu falo características, eu falo tanto quesitos sociais, quanto quesitos físicos, quanto quesitos de personalidade. Como assim? Primeiro, social. Melhor, quesito físico. Qual idade essa pessoa tem? Cada uma dessas pessoas. Qual a idade delas? Qual a faixa etária que elas estão? Qual o sexo de cada uma dessas pessoas? Qual o salário ou faturamento dessa pessoa ou da empresa que ela trabalha? Qual a profissão ou nicho que essa pessoa ou empresa está envolvida? Qual é a situação familiar? Essa pessoa é casada, ela tem filhos, ela não tem filhos? Agora vamos avançar um pouco, pensar em questões psicológicas. Quando você pensa nessa pessoa, o que te vem à mente? Ela é uma pessoa agitada? Ela é uma pessoa calma? Ela é uma pessoa que fala alto, que ela fala baixo? Quem é essa pessoa? Quais são as primeiras. Quando você pensa nessa pessoa, quais são as características que vem na sua mente? Ah, Davi, é todo mundo tatuado. Ah, Davi, tá, todo mundo anda de Jeep Renegade. Quais são as características, os fatores que vêm na sua cabeça quando você pensa nessas pessoas? Depois disso, quais são os valores dessas pessoas? Ou seja, qual é o grupo de coisas que elas acreditam e viveriam e morreriam por isso? Por exemplo, para mim, valor é estar com minha família. Minha família é a coisa mais importante do mundo. Além disso, para mim, falar a verdade é uma coisa muito importante. É um valor que eu não abro mão. É por isso que eu começo a reunião falando com você, gente. No final, eu vou fazer uma oferta. Gente, você não vai ter esse resultado, porque para mim é importante que a gente esteja alinhados sobre aquilo que nós vamos conversar. Porque se eu não estou alinhado com você, o negócio não vai rolar, não vai ter resultado. Eu preciso falar a verdade. Então, quais são os valores? Quais são as coisas que a pessoa não abre mão de jeito nenhum? Depois que eu anotei os valores, eu preciso pensar em duas coisas. De forma resumida, por que que eu gostei de trabalhar com essa pessoa? O que que eu gostei? Quando eu penso no trabalho, eu falo, pô, gostei de trabalhar com ela. O que que me fez gostar? O que está por trás daquilo dali? Além disso, o que essa pessoa valorizou no seu trabalho? Quando ela fala bem do seu trabalho, quando ela fala o que você fez, o que que ela fala positivo para você? Agora que eu identifiquei a pessoa, eu vou para o próximo passo. Quais são os problemas que essa pessoa tinha? Ou seja, quando essa pessoa me procurou, qual o desejo que ela tinha, o que que ela queria alcançar, qual era o problema que ela tinha na vida dela que ela queria resolver? O que que ela reclamava? O que que ela reclamava quando ela te procurou para fechar com você? Qual era a dor dessa pessoa, o desejo que ela tinha que ela não conseguia alcançar? E depois disso, por que elas não conseguiam resolver esse problema sozinhas? Era uma questão de organização, era uma questão de mentalidade, era uma questão de falta de habilidade, falta de conhecimento. Por que que essa pessoa não conseguia atingir o resultado sozinha? Por exemplo, no meu caso, vocês veem que tem uma questão de mentalidade. Eu falo que as pessoas se importam muito com a imagem delas de início, que elas se importam com coisas que não necessariamente vão trazer resultado para elas. Eu mostro que falta organização, que falta realmente arregaçar as mangas e fazer tendo um cronograma e agenda para executar. E aí depois eu mostro o quê? Que tem um gap de conhecimento. Existe um gap de conhecimento. Eu estou preenchendo esse gap de conhecimento com vocês.
E depois tem um gap de habilidade, que é executar esse conhecimento, transformar o que a gente está fazendo aqui em conteúdo. E aí que vem a grande charada. Quando eu falo em produto, gente, quando eu falo aqui em produto, agora que a gente mapeou os problemas, as pessoas pensam em, não, tem que criar uma mentoria high ticket, tem que criar um curso, tem que vender isso. Não, gente, produto é a forma que você soluciona o problema do seu cliente. É isso. Então, eu quero que você anote como que você resolveu o problema do seu cliente. Você vai pegar, vai desenhar uma linha, vai botar um ponto A e vai botar um ponto B. O ponto A é onde seu cliente chega, com os problemas e desejos que ele tem. O ponto B é o meu cliente com aquele problema específico resolvido, ou aquele desejo atendido. O que é o meu produto? O meu produto é o caminho dessa transformação. Por exemplo, meu cliente chega querendo se tornar uma autoridade na rede social e crescer sua marca. Qual a primeira coisa que eu faço? Eu crio o posicionamento dele, para direcionar a comunicação. Depois, eu crio a linha editorial. O que é criar a linha editorial? Mapeio quais são os assuntos e comunicações que aquela pessoa pode ter. E depois a gente faz campanhas testando essa comunicação para atingir o objetivo daquele mês, seja seguidores, vendas ou assim sucessivamente. E através desse processo eu transformo meu cliente numa autoridade. Então, isso é uma linha do tempo. Meu cliente chega mal, termina bem. Ele chega feio, fedendo, sai bonito e cheiroso. O que eu fiz para gerar essa transformação nele? Vou dar até as 20 para vocês anotarem. E aí eu pergunto para vocês, até aqui, alguma dúvida? Estou falando rápido demais? Estão conseguindo anotar? Está tudo muito claro? Sem perguntas, imagino que esteja muito. Ah, uma pergunta, tudo ok. Maravilha, Renata. Maravilha. O conteúdo está claro, lindo. O que agora a gente faz, gente? Agora a gente resume isso tudo. A gente cria o que eu chamo de declaração de posicionamento. Sabe o que é uma declaração de posicionamento? Vou pegar três fases. Eu ajudo um grupo de pessoas, ou um tipo de empresa, um grupo de empresas, a alcançar um resultado que essa pessoa deseja através de uma entrega ou de uma metodologia. Só que aqui tem um segredo. Eu quero que vocês anotem isso, quero que vocês façam isso, mas enquanto isso eu vou contar um segredo para vocês. Olha que interessante. O resultado que o meu cliente quer alcançar é quase sempre o mesmo. Eu raramente mudo isso. Por quê? Eu soluciono problemas para um grupo de pessoas. Esse grupo de. Eu posso mudar o grupo de pessoas ou o problema que eu soluciono. Em geral, eu mudo o grupo de pessoas. O que você vai entender é que você soluciona um problema, por exemplo, criação de conteúdo nas redes sociais. Só que, se você atende a todo mundo, fica muito, você tem muitos competidores, você não tem um posicionamento. Normalmente, você vai mudar ou o conjunto de pessoas que você ajuda, ou a metodologia que você entrega. Como assim? Antes, eu ajudava pessoas a produzir conteúdo nas redes sociais. Agora, eu ajudo empresários que faturam mais de R$ 400 mil por ano a crescer nas redes sociais. É completamente diferente. Eu estou falando com um grupo de pessoas muito específico que ninguém fala. E esse grupo de pessoas tem mais de 2 milhões no Brasil. É um público muito grande. Essa pessoa quer criar uma marca, quer se tornar uma autoridade. Então, o que eu posso fazer? Eu posso olhar todo mundo que resolve o mesmo problema que eu resolvo e quem essas pessoas estão ajudando e fazer o oposto delas. Procurar um público mais específico. Ou, melhor ainda, resolver o mesmo problema para o mesmo grupo de pessoas através de uma forma diferente. Por exemplo, a minha declaração de posicionamento é: eu ajudo empresários a serem as pessoas mais reconhecidas do seu mercado através da criação de audiência. Outras pessoas podem fazer uma solução diferente.
Como assim? Pode ter uma empresa que ajuda empresários a se tornarem as pessoas mais reconhecidas do seu mercado através de assessoria de imprensa, através de criação de YouTube, criação de podcast. Ou fazer exatamente a mesma coisa que eu faço, e ao invés de falar para empresários, falar para médicos, para nutricionistas. Então, o que que você faz? Você identifica qual é o grupo de pessoas que você mais ajuda, qual o problema que mais dói e como você faz para essa pessoa fugir desse problema. Acabou. É isso. É isso. Soa difícil. Porque é difícil. Por que que é difícil? Porque criação de posicionamento, gente, envolve tomar uma decisão. Pode repetir essa parte? Claro. A última fala. Claro. Eu posso escolher o grupo de pessoas. Normalmente, vou resumir para vocês, tá? Normalmente, eu vou vender sempre produtos novos para públicos velhos e produtos velhos para públicos novos. Como assim? Ou eu vou mudar, ou vou ter a mesma solução para um público mais específico, ou eu vou trazer uma solução nova para o mesmo público que eu vendo. Ou seja, esse empresário, se eu quiser continuar trabalhando com ele, depois ele tem um problema de conversão. Eu posso vender um produto de conversão de vendas para ele. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso subnichar e falar só com médicos, só com nutricionistas, e vender a mesma solução. Então o segredo está aqui: encontrar qual público específico que você ajuda, e se você tem que trazer uma solução nova, ou procurar um público que ainda é mais específico. E, gente, isso aqui é difícil pra caramba, tá? Escrever isso é fácil, é muito fácil. Mas aqui é difícil pra caramba. Por quê? Porque isso envolve tomada de decisão. Você tem que tomar a decisão e abrir mão de uma coisa em detrimento da outra. Por isso que posicionamento criado de forma sozinho, sozinha, é muito complexo, porque exige um processo de autodescoberta e de abrir mão de algo bom por algo melhor ainda. Tudo isso, gente, a gente vai para a linha editorial. Davi, o que que é essa linha editorial? Linha editorial é um cálculo matemático simples. É R ao quadrado multiplicado pelos temas que você vai falar. Como assim? Vamos lá, criar a linha editorial de vocês. Para criar a linha editorial, eu tenho que partir de dois tipos de referência e de temas que eu vou mapear. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar 5 referências de conteúdo que, em geral, eu consumo. Eu consumo. Na verdade, deixa eu pegar um mapa mental mais atualizado desse. Acho que eu tinha aberto certo. Esse daqui funciona. Mas tem um novo que eu gosto mais ainda. 2 segundos. Historiando, desafio de 8 dias. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui tá bom. Eu ajudo contadores e advogados. Não, Karine, tá errado. Você ajuda ou contadores, ou advogados, ou economistas. Tudo bem, você pode ajudar todas as pessoas, mas você vai ajudar todas as pessoas, tem que encontrar um nome para essas pessoas. Senão não parece um posicionamento. Provavelmente, quando você parar para analisar, você vai ver que tem mais contadores, advogados, ou administradores, ou economistas comprando de você. Então você tem que escolher um grupo para focar a comunicação majoritariamente para esse grupo. Beleza, primeira coisa que eu vou fazer para criar minha linha editorial, isso, todos podem se tornar tributaristas, eu tenho certeza. Mas não necessariamente você vai conseguir falar de forma eficiente com todos. Eu quero focar naquele que vai me dar mais dinheiro. Então, eu te pergunto, desses todos, quais que compram mais de você? Tipo isso. Primeira coisa que você tem que fazer, gente, é mapear as 5 pessoas que eu mais consumo conteúdo, que eu mais gosto. Então, eu vou pegar e vou botar o arroba dessas 5 pessoas aqui. Então, poxa, eu gosto muito de consumir o conteúdo do Alex Hormozzi, eu gosto muito de consumir o conteúdo do Thiago Reis, eu gosto muito de consumir o conteúdo do Dan Cole, eu gosto muito de consumir o conteúdo da Cole Seixas, eu gosto muito de consumir o conteúdo dos Franzagui, mais alguém que eu gosto de consumir, do Ladeirinho. Beleza. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o arroba de todas essas pessoas e eu vou jogar nesse aplicativo aqui, chamado Viral Finder. Ele me permite ver
os melhores conteúdos que essas pessoas produziram. E aí, o que que eu vou fazer? Você me pergunta. Eu vou pegar, eu vou criar uma tabela com os conteúdos que eu mais me identificar. Eu vou repetir isso com todas as pessoas que eu anotei como referência. Feito isso, eu vou para o próximo ponto. Próximo ponto, eu tenho que definir três assuntos principais que eu vou me comunicar. Por que que eu vou falar de três assuntos, tá? Porque muitas vezes, se eu me fechar só no meu posicionamento, na minha comunicação geral, o que acontece é que ela fica muito limitada e chata. Então, por exemplo, no meu caso, o que que eu vou falar? Eu vou falar de crescimento de rede social de empresários. Beleza, isso é uma coisa que eu vou falar. Outra coisa que eu vou falar são opiniões pessoais. Beleza. Além de opiniões pessoais, eu posso falar também, outro assunto que eu posso abordar aqui, eu posso abordar sobre estratégias de marketing barra vendas, aquisição, ou seja, barra aquisição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é anotar os nichos que eu vou me envolver, os assuntos que eu vou falar. Dito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as palavras-chave desse nicho e eu vou colocá-las no TikTok. Por quê? Porque o TikTok ela me entrega em ordem os melhores conteúdos produzidos de cada um das palavras-chave. Por exemplo, se eu procurar aqui Content Creation Ideas. Vamos lá. Vou tirar isso daqui. Deixa eu ver se aparece Tahana. Não. Deixa eu ver aqui. E se eu simplesmente clico em uma das hashtags que aparece aqui nesses vídeos, eu recebo em ordem os melhores conteúdos produzidos com aquela palavra-chave. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso com o máximo de palavras-chave possíveis de cada um dos meus temas e eu vou colocar tudo isso em uma tabela. Vou tabelar cada um dos conteúdos. Dito isso, aqui eu vou ter uma tabela infinita de conteúdos. O que que eu preciso fazer agora? Agora que eu já tenho as referências que eu posso modelar. Eu vou analisar quem é o meu cliente. Eu vou pegar o meu cliente, eu vou anotar quais são os três problemas principais que ele tem. Quais são os três desejos principais que essa pessoa tem? Quais são as três crenças limitantes que não permitem que essa pessoa tenha resultado? E quais são as três ações que meu cliente faz tentando ter resultado, mas não consegue de jeito nenhum? Pronto. Fazendo isso daqui, eu vou ter ideias infinitas de conteúdo. Infinitas de conteúdo. Que aí eu só vou ter que olhar, basicamente, sem precisar criar do zero, sem ficar pensando o que que eu vou postar hoje, o que que eu vou postar amanhã. Não, tá tudo pronto, tá tudo definido. Eu só pego e faço minha próxima campanha. Dito isso, pessoal, alguma dúvida? Respondendo aqui, não sei ainda, minhas vendas são somente para empresas fora das redes sociais. Recuperação de créditos tributários e adequação a benefícios fiscais. Conheço bastante esse trabalho, por sinal. E até eu acho que eu conheço uma galera que faz isso também na rede social, mas enfim. Quero transmitir esse conhecimento especialmente para contadora e advogados. Interessante, interessante. Então você quer criar basicamente produto, um produto de um mentorship, um produto digital, algo do tipo? Você quer ensinar esse conhecimento para outras pessoas? Pergunta: será que para você vai valer mais a pena fazer isso ou expandir a comunicação do produto que você já tem? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, tá? Eu lembro muito de um caso muito interessante que uma aluna nossa lá no ano passado, ela era arquiteta, ela entrou na nossa mentoria e ela entrou querendo vender curso para arquiteto. Quer vender curso para arquiteto. Arquiteto recém-formado, como montar o escritório dele. Só que qual é o problema? O problema é que arquiteto recém-formado é pobre, não tem dinheiro, cara.
E ela fazia lançamento e levava, sei lá, R$ 10.000, R$ 15.000 no lançamento. Empatava ou perdia dinheiro. Só que esse é o preço que ela ganhava por projeto. Naquele período, ela tinha capacidade de pegar o dobro de projeto que ela tinha em casa. Então, eu falei para ela, poxa, e se você combinar comigo aqui que você não vai vender curso por 6 meses e que você vai focar só em vender projeto? O faturamento dela começou a decolar. Por quê? Porque eu entendo, gente, que vender o produto digital ele é muito atrativo, mas a gente precisa entender que cada coisa demanda um esforço específico. É muito difícil eu vender para o público de contadores e advogados ao mesmo tempo que eu vendo para o empresário de forma digital. Por quê? Porque são comunicações diferentes, públicos diferentes, com anseios, dores e desejos que são completamente diferentes. Dito isso, respondendo o caso aqui da Juliana, preste consultoria para empresários que desejam comprar uma franquia. O público termina sendo qualquer pessoa que deseja comprar uma franquia. Olha, eu entendo muito nesse mercado de franquia, tá? Os maiores franqueadores do Brasil, a 300, são clientes meus. E o que eu posso falar para você é que normalmente a pessoa que compra uma franquia, ela compra porque ela só quer um salário fixo. Ela quer empreender, entre aspas, de mentira. Ela quer falar que está empreendendo, mas ela quer empreender sem risco. Dito isso, dito isso, esse é um público muito bom, um produto muito bom. Consultoria, franquia está crescendo cada vez mais no Brasil. O problema de aumentar clientes para consultoria é que já é no êxito é a mão de obra. Esse é o meu problema. Os empresários, manteria. Ah, entendi. Faz sentido, faz sentido. Eu entendo essa questão de mão de obra. Por exemplo, o meu produto de serviço que eu faço para a pessoa, eu só estou subindo o preço. Eu estou cobrando mais de R$ 30.000 por mês para fazer o conteúdo de outras pessoas. Por quê? Porque a mão de obra dali é muito qualificada. E nesse momento eu não tinha intenção de escalá-la. Os meus produtos de educação em contramão são produtos extremamente escaláveis. Mas, claro, produto de educação não traz resultado monetário do dia para a noite. Não traz resultado monetário do dia para a noite. Não traz mesmo. É uma bola de neve. Quanto mais você faz, mais resultado você vai tendo. Sou corretor de imóveis, vejo que as pessoas banalizaram muito a qualidade construtiva. Tudo virou alto padrão para mostrar os clientes, para mostrar, mas nem todos estão preparados para essa conversa. Olha, eu acho extremamente interessante, porque existe um grupo de pessoas que está cansada de só ter imóvel de alto padrão aparecendo para lá e para cá. E tem gente muito boa que faz essa comunicação, na verdade, hoje em dia no Instagram, nas redes sociais. Você identificou um espaço de mercado. Você quer vender para o cliente que está cansado. O cliente que já tentou comprar, falou assim, cara, tá tudo caro, bicho. Que isso, um apartamento aqui antigo no Flamengo, onde eu moro aqui no Rio de Janeiro, tá R$ 2 milhões. Não vale R$ 2 milhões, não. Mas não vale mesmo. Não daria nem 800. Mas tudo virou outro padrão. Dito isso, agora que a gente fez nossa linha editorial, pessoal, a gente precisa seguir um próximo ponto, que é a campanha. O que é a campanha? A campanha é basicamente calendário editorial, com objetivo final. Você constrói um objetivo para o seu mês, seja crescer, seja ter mais engajamento, seja vender mais, e você cria um conjunto de conteúdos para chegar até isso, chegar até esse resultado. E a campanha que gerou esses 400 mil seguidores em 45 dias para o Thiago Reis é o que eu chamo de desafio de 28 dias. E o desafio de 28 dias ele tem alguns objetivos. Ele tem o objetivo de aquecer sua audiência, crescer e gerar demanda. Ou seja, pessoas que queiram comprar de você. Muito importante colocar aqui de forma clara: o desafio de 28 dias é um período de produção intensa de conteúdo. Se você estiver pronto, você vai ter resultado rápido. Mas na maioria dos casos, você vai ter que fazer esse desafio 2, 3 vezes até ver resultados reais. Por quê? Porque você ainda não tem as habilidades certas de produção de conteúdo. Você ainda está aprendendo a fazer. Então você não pode ter expectativa que você vai fazer um desafio desse, sendo que você nunca produziu conteúdo, nunca roteirizou um vídeo, e vai ter muito resultado.
Pode ser que tenha. Se Deus quiser, você vai ter. Mas a maioria dos casos, não vai ter. Na grande maioria dos casos. Para quase todo mundo. Você vai fazer uma, vai fazer duas. Porque o mais importante é você aprender a produzir conteúdo. Aprendendo a produzir conteúdo, aí as coisas funcionam. E assim, o desafio de 28 dias ele é extremamente simples. Você separa dois temas principais do que a gente mostrou anteriormente, separa pelo menos 28 referências de conteúdo e adapta e modela esses 28 conteúdos para a sua linha editorial, para o seu posicionamento. Como assim? Você analisa o que funciona, posta durante uma semana. Na outra semana, você analisa os conteúdos que você postou e se eles funcionaram ou não funcionaram. O que eles podem ser melhorados, o que eles não podem ser melhorados, o que você fez de certo, o que você fez de errado. E você repete esse ciclo semana após semana. Isso daqui, gente, eu estou mostrando para vocês, por mais que eu tenha delimitado a 28 dias, é o que a maioria dos empresários e grandes produtores de conteúdo do planeta Terra fazem. Eles criam uma agenda semanal e replicam essa agenda semanal semana após semana e revisam aquilo que deu certo. Você implementando isso na sua rotina, a chance de você ter resultado no longo prazo é muito grande. Mas você não pode desistir. Você não pode produzir conteúdo uma semana e não deu certo, você parou. Pelo contrário, quanto mais cru você é, mais tempo vai exigir do resultado de você, para você ter. Dito isso, quando funciona, acontece o que eu chamo de efeito de bola de neve. No caso do Thiago Reis, ele, em 2 de dezembro, acertou um vídeo de 2 milhões de views, 3 milhões de views no caso, começou a viralizar a conta, a gente analisou o que funcionou e o que não funcionou. 5 de dezembro, outro conteúdo muito viral, a gente analisou o que funcionou e o que não funcionou, a conta foi entregando cada vez mais. E em 20 de dezembro, ele fez um vídeo de 40 milhões de views, que trouxe 400 mil seguidores para ele apenas este conteúdo. Dito isso, gente, eu vou repetir. O que está do outro lado da montanha é muito lindo. São podcasts que você pode participar, são novas fontes de faturamento. O Thiago está dobrando o faturamento dele, que já era muito grande, de 20 milhões no ano passado, para mais de 40 esse ano. Eu, esse ano, multipliquei meu faturamento em 5 vezes. Mas a escalada da montanha é trabalhosa, é difícil. É difícil, não é simples. É por isso que eu falo para vocês, gente. Eu agradeço muito para quem chegou até aqui, para quem só queria consumir o conteúdo. Para quem só queria consumir o conteúdo, é isso. Espero que você tenha aproveitado, que você consiga executar, que você reassista essa aula. Só que, para quem quer executar sozinho, eu tenho uma notícia para te dar. Provavelmente seu resultado vai demorar mais ainda e você vai desistir no meio do caminho. Por quê? Porque você vai estar fazendo sozinho. Você não vai saber olhar o que está dando certo, o que está dando errado, o que tem que mudar, o que não tem que mudar. Você vai ter dificuldade de ter motivação quando o conteúdo não estiver funcionando. Mas Mas, se você quer acelerar o resultado, se você quer acompanhamento próximo, um grupo de pessoas que já fazem isso, executam dia após dia, e com um time de especialistas que já gerou mais de 18 milhões de seguidores, eu quero te apresentar o nosso programa, o acelerador de audiência. O acelerador de audiência tem alguns pontos que eu preciso bater com você para te explicar, tá? Primeiro, nossa metodologia, ela já está pronta para você. Nossa metodologia, ela está 100% gravada. E ela está dentro de um guarda-chuva de outras mentorias. A gente participa de uma liga de mentorias chamada Clientes de Alto Valor. Aqui dentro, gente, toda a nossa metodologia já está pronta para você. Desde o desafio de 28 dias até a parte de pesquisa, framework. Por exemplo, você quer criar o seu posicionamento. A gente já tem um conjunto de aulas pronto para você criar o posicionamento. Você já consegue assistir a partir de hoje, avançando conosco. E aí você sai com o exercício pronto, identificando o posicionamento.
E aí que é essa parte interessante. Tudo que a gente ensina para vocês é na prática. Como assim é na prática? Poxa, Davi, eu quero aprender a roteirizar conteúdo. Cara, a gente tem uma aula só de padrões de conteúdo muito bem definido. Vou mostrar para você. São os frameworks desse desafio aqui. Passo a passo, como criar uma boa headline? Aí você recebe uma tabela de headline muito bem definida com as headlines que mais viralizam. Davi, quero aprender a criar um conteúdo de história, que é um dos conteúdos que a gente ensina. Tem um framework gravado, um passo a passo para você executar. Pronto. Davi, mas eu não sei como criar a ideia desse conteúdo. Não tem problema. A gente ensina a criação da ideia com outro passo a passo. Davi, mesmo assim não está indo. Tudo bem, a gente disponibiliza para você inteligências artificiais para que você consiga executar. Vou trazer exemplo dessa daqui. Quem sabe faz ao vivo, mostrar que realmente funciona. Eu vou pedir uma. Me traga 5 histórias de pessoas que investiram na bolsa todo o seu dinheiro e tiveram um retorno mais de 1000%. Pediu uma história muito específica. Muito específica. E aí, olha que interessante. Ah, esse daqui eu não vou poder mostrar para vocês, não. Daqui eu não vou poder mostrar para vocês, não. Porque esse aqui tem informação confidencial. Mas aqui ele já me deu 5 ideias de conteúdo sobre um tema extremamente específico. Me dê 5 histórias de pessoas que recuperaram milhões de reais. Deixa eu ver o nicho aqui da reais por ter feito uma boa análise tributária. Abílio Diniz, análise tributária no Pão de Açúcar. Ambev, crédito de ICMS sobre insumos, e assim sucessivamente. Então, ele me traz a ideia de conteúdo independente do nicho que eu quiser. Então, é prático, é mão na massa, é execução. Cada coisa que a gente ensina para você tem uma forma de executar pronta para você. Só que não só isso, você também tem revisões individuais. Por exemplo, você terminou a sua metodologia, você terminou o seu posicionamento, você vai revisar o seu posicionamento com um dos nossos mentores, individualmente. E diferente de outras mentorias, isso daqui não é a mentoria do Davi, isso é a mentoria do acelerador de audiência. A gente tem uma equipe de pessoas para te atender. Por mais que eu esteja lá, a mentoria não é sobre estar comigo, é sobre ter resultado. É isso que é realmente importante para a gente, o resultado que você vai ter. Dito isso, a gente também tem trilhas de implementação. Como assim? Cada pessoa tem um desejo específico. Se você tem um foco, por exemplo, seu foco é começar a vender desde já, e o foco de outra pessoa é descobrir ainda qual nicho que ela vai estar, vocês não podem ter a mesma trilha de conhecimento. Por isso que cada pessoa tem uma trilha de conhecimento única, um acompanhamento único para ela, para que ela saiba para onde ela está sendo desenvolvida e que a gente consiga ter o máximo de controle sobre isso. Dito isso, a gente também tem laser mentoring. Semanalmente, nós temos uma revisão coletiva, no qual a gente revisa tanto aonde você está dentro do seu processo, dentro da sua trilha, quanto os conteúdos que estão sendo produzidos, para que você consiga avançar nos dois níveis, tanto no nível prático quanto no nível estrutural. Dito isso, gente, isso aqui é uma mentoria de um ano. A gente tem um acompanhamento de um ano com você. A gente vai ficar muito próximo de você durante esse ano. E por que que é importante eu falar isso para vocês? Porque você vai ter tempo para executar. Você vai ter tempo para tirar suas dúvidas. Daqui a pouco tempo você nem vai se reconhecer. Dito isso, eu quero que você imagine uma coisa: semana após semana. Você tem um grupo, são 52 semanas no ano. Semana após semana, você tem um grupo de especialistas analisando os conteúdos que você está produzindo. O quanto você
vai avançar nesse ano. Claro, você pode pegar tudo isso e executar sozinho, só que você não vai ter isso. E outra coisa, gente, a gente notou que as pessoas que mais participam dos encontros coletivos são as pessoas que têm mais resultado, as pessoas que levam dúvidas, que tiram suas dúvidas, são as pessoas que de longe mais avançam. Dito isso, a gente finaliza tudo com os desafios em Implementation Week. A cada mês, a gente tem uma aceleração interna dos nossos alunos. E essa aceleração interna serve basicamente para que você tire dúvidas específicas ou que você avance mais rápido na metodologia. Por exemplo, essa semana a gente está tendo a Implementation Week. O que é a Implementation Week? É uma semana com as dúvidas e desejos mais frequentes dos nossos clientes. Então a gente tem uma semana de quase 14 aulas, em geral, 7 a 14 aulas, ensinando detalhadamente que os nossos clientes pedem para a gente. Davi, eu estou com dúvida em funil de vendas. Então vai ter aula de funil de vendas. Eu estou com dúvida em esse processo de roteirização. Vai ter aula desse processo de roteirização. Dito isso, a gente também tem um desafio. Desafio, a gente pega uma trava do nosso cliente, dos nossos clientes, e cria um acompanhamento específico durante um mês para essas pessoas. Um mês inteiro sendo acompanhado de forma paralela a tudo que está sendo entregue aqui. Dito isso, gente, você pode estar se perguntando como você participa. Meu time vai estar colocando agora o link para você poder aplicar na nossa mentoria e já entrar em contato com o nosso time. Lembrando, tá, gente? É muito importante deixar claro que isso não é um curso de internet. Isso é um cursinho. Você vai comprar, check-out, vai ter acesso de hoje. Não. Eu tenho um número limitado de vagas que eu posso abrir porque eu tenho um time de entrega. Eu tenho um time de vendedores que podem fazer uma reunião com vocês. Dito isso, a gente sempre vai dar atenção às primeiras pessoas que aplicarem. E não só isso, as pessoas que avançarem durante essa semana, elas vão ganhar um bônus com a gente. Dia 13 e 14, nós vamos ter um evento ao vivo. Esse evento ao vivo, ele vai chegar a custar R$ 5.000. A gente vai dar ingresso para as pessoas que fecharem com a gente, que avançarem conosco, de graça, para que elas possam participar e avançar com maior velocidade ainda. Dito isso, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida que eu possa tirar de vocês sobre a aula, sobre o nosso processo? Deixa eu olhar aqui. Simone. Eu ajudo pessoas maduras a se sentirem seguras nas relações. Primeiro eu consigo mesma, depois com os outros. Saem de refém para governo das próprias emoções. Está um pouco confuso e complexo. Simone, o que são pessoas maduras? Você está falando madura de idade? Você está falando madura de maturidade de vida? Não está muito claro para mim. Essas pessoas maduras são majoritariamente homens ou mulheres? É um pouco confuso para mim. Entendi. Homens e mulheres. Tá. Essas pessoas maduras, de novo, é mais por idade ou por acima dos 50? Entendi, entendi. O problema para mim é que você está prometendo muita transformação ao mesmo tempo na sua metodologia. Elas vão sair de refém, vão transformar elas, e depois vão transformar os outros. Depois, se a pessoa quer resolver uma dor, qual a dor específica essa pessoa quer resolver? É simples.
Você está querendo resolver a vida toda da pessoa. E sim, eu entendo que tem várias outras coisas que você pode resolver. Tem vários outros passos que você pode resolver. Mas colocar isso na sua promessa desde o início se torna confuso. Que a pessoa vai falar, não, não é para mim. Aí, exemplo, dentro da nossa metodologia, a gente tem algumas entregas que a gente entrega mais voltado para a parte de vendas. Tem aulas de funil, tem aulas de criação de produto. Só que eu fico prometendo isso para fora? Não. Eu sei que é um passo natural que as pessoas vão ter. Mas se eu coloco tudo isso, não, olha, eu crio sua audiência, eu vendo, te ajudo a vender seus produtos, a pessoa fala, não, não é para mim. Porque quem fala demais, quem faz demais, passa a impressão que não faz bem nada. Então, uma coisa, você ajuda essa pessoa a deixar de ser refém das amarras emocionais que ela criou nos seus relacionamentos. Beleza, maravilha. Ótimo, ótimo. Isso é muito bom. Outra coisa, eu analisaria se é majoritariamente homem ou majoritariamente mulher, que é a comunicação de homem para mulher. Você sabe, como especialista na área, que é bem diferente. Vou trazer um exemplo claro, tá? Eu tenho muita resistência a psicólogo de forma tradicional. E eu não sabia o motivo de eu ter essa resistência, até eu começar a estudar sobre o assunto. E depois de estudar sobre o assunto, eu descobri que homens e mulheres respondem de maneiras completamente diferentes a uma terapia. Por exemplo, para a mulher ficar sentado frente a frente num processo terapêutico não é algo, é algo bom. Ela sente que ela pode se abrir, ela se sente segura, ela se sente olhando no olho do outro. Já no homem é completamente diferente. O homem tem geneticamente, tem na biologia dele traçado dentro do seu DNA a- o face a face como confronto, como algo negativo. E aí, o que que alguns estudiosos fizeram? Alguns pesquisadores. Ao invés de colocar os homens com um terapeuta frente a frente, eles colocaram um de lado, um do lado do outro, tipo, de ombro a ombro, fazendo alguma atividade, consertando o carro, fazendo outras coisas. E a taxa de homens e a taxa de aceitabilidade dessa terapia foi muito superior à da terapia tradicional. Por quê? Por causa da resposta específica do homem. Eu mesmo falo, eu tenho muita dificuldade de pegar a de ouvir conselho de quem não tem meu contexto. Por isso que hoje em dia as pessoas que mais funcionam como psicólogos para mim é o meu sócio Sandro, que tem 50 anos e é empresário de longa data. Tudo que eu tenho é uma pessoa que eu me identifico muito e que eu coloquei quase como mentor para minha vida. E o meu irmão, que é um homem um pouco mais velho do que eu, que passou pelos mesmos traumas que eu passei. E toda vez que eu converso com ele, eu ressignifico minha vida inteira. Eu falo assim, caramba, cara, aquilo lá no passado que eu achava que era positivo era negativo. Só que eu não consigo chegar nesse nível de abertura com ninguém. Eu já fiz tudo que você foi imaginar. Será que eu seria seu cliente ideal? Tudo bem, eu sou menos 50. Mas será que eu seria esse público ideal? Por isso que é importante a gente ter clareza exatamente com quem a gente está falando. Porque só eu falando de mim, você vê a quantidade de detalhes que eu posso adicionar na comunicação? Eu posso adicionar várias coisas. Seres humanos são conjuntos de crenças que andam por aí. É um conjunto de energia que está perambulando. Cada comunicação, cada frequência de comunicação vai atingir um conjunto de crenças diferentes, uma pessoa diferente. Então, falar para todo mundo dessa forma, que você está expandindo muito e tentando resolver diversos problemas, não vai conectar. Não vai conectar. Não dá para você pousar um avião no meio da floresta. Não dá, porque não tem aonde ser pousado. E também o contrário é verdade. É muito difícil, é muito difícil você pousar o avião onde tem um avião demais já pousado. Como assim? Se tem várias pessoas falando, mesmo que sejam de coisas paralelas àquilo que você está falando,
Tem vários aviões pousados ali naquele aeroporto. A chance de você não conseguir pousar, não ter espaço para você, é muito grande. Então a gente tem que procurar a pessoa que ninguém está conseguindo resolver o problema. É aí que está o dinheiro. É a pessoa que está frustrada. Foi por isso que eu me posicionei da forma que eu me posiciono hoje em dia. Que eu falo com o mais frustrado possível. O empresário, a empresária, que já tem uma autoridade grande no mundo real, mas que entra na internet e vê que as pessoas não respeitam ela como um charlatão, que tem como charlatão concorrente dele, que acaba ganhando muito mais dinheiro, sendo muito mais reconhecido. Eu entendo claramente que a minha comunicação mexe com o ego do outro, e é proposital. Eu quero tocar nessa ferida. Mas eu só posso decidir tocar nessa ferida porque eu decidi o grupo de pessoas que eu vou falar. Se eu não decidir o grupo de pessoas que eu vou falar, eu não consigo fazer isso. Entendido? Pessoal, então, meu método resolve isso. Tem uma parte que ele faz, eu vou utilizar com a voz, sem vídeo, a gente abre o Zoom, os resultados são bem rápidos. Mas, de novo, contar um segredo para você, gente. O segredo não é tão bom produto. O segredo é conseguir explicar o seu bom produto. E quando você adiciona coisa demais, parece que você está inseguro sobre aquilo que você está vendendo. Por que que parece que está inseguro? Parece que tem que colocar um monte de bônus para aquilo vender. Sendo que tem um problema principal, que é uma dor absurda que a pessoa sente. Deixa eu te dar um exemplo. Mais um exemplo. Deixa eu pegar uma dor muito grande que eu sinto. Tá, vamos lá. Uma dor muito grande que eu sinto. Independente, isso é muito incrível. Antes eu achava que a questão da minha vida era uma questão financeira. Mas assim, gente, a minha empresa vem crescendo financeiramente cada vez mais. Eu sei que a gente não está muito longe de ter um mês de vender milhões de mentoria naquele mesmo mês, que eu vendo no ano e vender um mês. Eu sei que eu não estou muito longe disso. Só que meu nível de felicidade está aumentando em zero. E eu tenho uma ansiedade dentro de mim, parece que não passa. O quanto eu pagaria para resolver essa ansiedade, eu acho que é um valor incomensurável, assim, mensurável. É absurdo. Por quê? Porque minha dor não é mais o dinheiro. Minha dor não é nem o relacionamento. Meus relacionamentos são bons. Minha dor é comigo. Minha dor é comigo. Se eu olhar no espelho e falar, pô, será que tu merece isso mesmo, cara? Minha dor é minha autossabotagem. É achar que eu nunca sou suficiente. E querer fazer cada vez mais. Olha que interessante. E aí, como que isso afeta na minha vida? Isso que você tem que mapear. Às vezes eu faço demais pelo cliente. Em fazer demais pelo cliente, eu crio um nível de expectativa que ele não deveria ter. Tudo vindo da minha ansiedade e minha vontade de ajudar o outro, provar o quão bom eu sou. Então, quando você analisa, quando você tem esse cliente em mente de forma muito clara, você entende exatamente o problema que ele tem, você pode fazer um conteúdo, uma comunicação falando exatamente dessa dor. Imagina se você fizesse um conteúdo falando disso que eu acabei de falar com você. Eu ia olhar no Instagram e falar, pô, ela me entende, tem que contratar essa pessoa. Ela sabe exatamente o que eu estou passando. Ela sabe exatamente minhas dores e meus traumas e minhas dificuldades. Então é esse que é o segredo. É por isso que o posicionamento é muito importante. Mas, meus queridos, depois dessa sessão de terapia gravada, so- depois dessa sessão de terapia gravada, eu vou estar fechando a nossa reunião. Só vou responder o Cleiton, sou o rei das fachadas com 20 anos de mercado. Como tem um posicionamento para empresários para me valorizar, que me valorizam e não ficar chorando preço a preço? Você tem que fazer a primeira parte do posicionamento, que eu mostrei para você hoje, que é olhar para os seus clientes que não choraram preço e mais pagaram caro por você. Fazendo isso, agora você constrói o caminho para frente. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que eu realmente tenha ajudado e adicionado na vida de cada um.
Um beijo, até a próxima. Deus os abençoe e eu vejo vocês, como eu disse, lá em cima, finalizando, crescendo a audiência. Um grande beijo para todos, uma boa semana.